esse é o professor Ervino Córdoba. Ele é escritor, certo? Ele escreveu alguns livros e ele tem um projeto para desenvolver, que ele está desenvolvendo no nosso município. Ele veio esses dias, trouxe os livros, houve uma sessão de autógrafos na biblioteca que vocês devem ter visto nas redes sociais. Então, hoje é a segunda etapa desse projeto. O que é a segunda etapa desse projeto? Nós deveríamos escolher um grupo de alunos para participar dessa oficina de contação de histórias. O professor escreveu um livro que ele vai explicar para vocês. Esse livro que ele escreveu foi transformado em história em quadrinhos. Vocês sabem o que são história em quadrinhos? Tem acesso? Muito bem. E esse livro dele foi transformado em história em quadrinhos. Ele vai explicar isso para vocês hoje, vai contar a história, as professoras vão cobrar depois em sala de aula e nós vamos ter essa aula criativa e divertida para vocês aprenderem de uma maneira diferente. Certo? O que eu vou pedir para vocês? O máximo de atenção, o máximo de concentração. O assunto é bem atraente e vocês vão adorar. O título do livro original é O Cortador de Cabeças. Certo? Professor Ervino. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui hoje de manhã. Obrigado pela recepção aqui na escola. Meu nome é Ervino. Então, a Jonara já disse, né? Eu sou produtor cultural e escritor. E dizer para vocês assim que esse projeto, na verdade, ele é um projeto que ele usa recursos da Lei 195/2022. É da Lei Paulo Gustavo. Tá? E quem apresenta o projeto, e é uma coisa que a gente dizer com muito orgulho e satisfação, né? É o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Então é uma satisfação poder trazer esse projeto cultural que tem o título A Saga de um Herói Negro em Quadrinhos. Por que é em quadrinhos? Porque o foco do projeto é trazer a história do livro em história em quadrinhos. Né? E toda essa possibilidade de a gente poder estar aqui hoje é, na verdade, porque tem todo um financiamento para projetos culturais que vem do Ministério da Cultura, né? E agora começa com esse que está sendo realizado aqui, ele foi através do Procultura RS, né? Através da Secretaria de Cultura do Estado, da Lei Paulo Gustavo, e aí vem do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil. Então, assim, tudo é dinheiro que a gente usa para poder trazer essa contação de história hoje de manhã para vocês aqui. A prof. Jonara já tinha dito antes, né? Na verdade, aqui aconteceu no dia 29, lá na Biblioteca Pública, uma sessão de autógrafo. Na sessão de autógrafo, quem esteve lá recebeu este livro, que é o meu livro, que hoje é patrocinado, então, pela Lei Paulo Gustavo. Este livro ele conta a história de um soldado negro, um soldado imperial, que viveu no tempo do Império. Vocês sabem quem era o nosso governante no tempo do Império? Nós tivemos 2 príncipes que governaram o Brasil, vocês sabiam disso? O que é um príncipe? Ele é filho de quem? Do rei, tá? E a princesa também, filho do rei ou de uma rainha, certo? Vocês já ouviram falar em Dom Pedro I e Dom Pedro II? Então, assim, esses foram os 2 príncipes que governaram o Brasil e eles eram imperadores do Brasil, né? Vocês saberiam dizer por que eles não eram reis do Brasil? Por que eles foram chamados de imperadores? Porque o pai deles, né, o pai do Dom Pedro I, Dom João VI, já era rei. E não tem como ter 2 reis, só pode ter um. Né? E aí o Dom João VI disse, não, então meu filho Dom Pedro I foi nomeado, né? Não podia nomear rei, porque Dom João VI teria que desistir de ser rei. Ele disse, Dom Pedro I, tu serás o imperador do Brasil. E o que Dom Pedro I fez de importante para o nosso país, vocês lembram?
que acontece no dia 7 de setembro? O que ele disse? Uma frase célebre, né? Independência ou morte. Né? Ele foi muito corajoso. Como príncipe, né? Ele foi corajoso. Declarou a independência do Brasil, né? E por que ele declarou a independência do Brasil? Porque o pai dele, que era rei, teve que voltar para Portugal. Né? Eles eram todos portugueses e o pai dele disse: meu filho, tu fica no Brasil, que eu tenho que voltar para Portugal, porque lá o país está sem rei agora, né? E eu vou voltar de novo para casa para poder botar Portugal em ordem. Né? Tem que ter um rei que coordene, que tu vai ficar como imperador do Brasil. Né? E o Dom Pedro I, mais que depressa, não, se eu for ser imperador, nós vamos ser independentes, né? Vamos libertar o Brasil da coroa portuguesa. Então ele declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Foi isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a história do Dom Pedro I e a história do filho dele, Dom Pedro I foi pai de quem? Do Dom Pedro II, perfeito, que foi o nosso outro imperador, né? Até o ano de 1889. Então, até o ano de 1889, né? Nós tínhamos um imperador que governava o Brasil, que era agora então o Dom Pedro II. Por que eu estou dizendo isso? Porque o herói do livro, esse soldado imperial negro, né? Ele viveu todo esse período. Todo esse período não, porque ele teria que ter 100 e poucos anos, né? 200 e poucos anos, né? Quase. Né? Mas o pai dele já lutava em guerras sob o comando do Dom Pedro I. E ele passou a lutar em algumas guerras sob o comando do Dom Pedro II. Então eles têm uma história de família assim militar bem antiga, né? E o mais importante da história, né? Vocês viram o nome do livro, né? O Cortador de Cabeças. O que lembra um cortador de cabeças para vocês? O que é alguém que corta uma cabeça? Você vai pensar, mas como? Como? Se ele é um cortador de cabeça, o que ele é? Ele pode ser um assassino, né? Não pode? Ou ele pode simplesmente ser um carneador de algum animal. Nós temos que imaginar que no ano que ele viveu, né? Ele nasceu em 1835. O personagem do livro, gente, ele existiu no mundo real. Mas o meu personagem, como o meu livro, é uma história, é uma ficção. Ele vive só no imaginário. Mas ele copia o estilo de vida do herói verdadeiro. Vocês já ouviram falar no nome Adão Latorre? Difícil, né? Difícil. Né? Porque a história desse soldado, ela começa com a Revolução Farroupilha. Vocês já ouviram falar em Revolução Farroupilha? Que dia a gente vai para a rua para comemorar a Revolução Farroupilha? Que dia os gaúchos vão para a rua aí? No dia 20 de setembro, né? Primavera, né? Desmontam no cavalo e vão para a rua comemorar essa data. E vocês sabem que essa data é uma data de derrotados? Engraçado, nós comemoramos uma data mesmo tendo sido derrotados. Né? E qual é que é o problema de comemorar uma derrota? Tem problema comemorar uma derrota? Pelo menos tentar. Professor, eu acho assim, a gente tem que se orgulhar de tudo que a gente faz. Vocês provavelmente tiveram algumas derrotas, ficaram aborrecidos com algumas coisas que não deram certo, não é? E é por aí, não é por isso que tu vai desistir. Né? E é isso que os farrapos fizeram na Revolução Farroupilha, e é isso que o nosso herói fez. O nosso herói é a história de um soldado que foi derrotado. Bom, para começar a dizer o seguinte, esse projeto cultural, ajuda aqui, ó. Nós já tivemos a sessão de autógrafo, onde foi entregue o livro. Depois eu vou deixar com a prof. Jonara, para ela espalhar no WhatsApp, um link
quem não recebeu o livro, quem não pôde estar lá, né, vai ter um link para vocês baixarem esse livro e ler ele na internet. Pode baixar em casa e ler no computador ou no celular. É PDF. Né? Então essa sessão de autógrafo foi para o livro. E hoje, gente, ó, nós vamos ter a oficina de contação de história. E hoje à tarde, nós temos a oficina de desenho com o professor Alan Mafalda. O Alan é o seguinte, ele é designer de formação e ele é ilustrador. Então, qual é que é a ideia? Nós vamos estar aqui hoje de tarde e ele vai vir dar uma aula inicial de como fazer o desenho. Vou mostrar isso aí também. Como fazer desenho. E o que o Alan faz? Né? O Alan trabalha com história em quadrinho. E hoje, antes de vocês irem embora, vocês vão receber esta revista, O Cortador de Cabeça em Quadrinhos, que é a versão desse livro aqui, resumida, menorzinha, tá? Então vocês vão receber o livro, a revista, para poder ler em casa. Eu vou contar um pouco da história desse soldado, só que eu não posso contar tudo, porque aí vocês vão ficar, eu contou tudo a história, por que eu vou ler agora a história, né? Tá? Então eu vou contar umas partes da história e vocês vão receber a revista para ler em casa depois. Esta revista, professora, vocês também vão receber um link, se vocês quiserem passar para alguém de casa, para amigos, para onde vocês quiserem, vai ter um link no WhatsApp para vocês baixarem a revista também, tá? E assim, nós temos uma lista aqui, ó. Se alguém tem pessoa cega em casa, algum familiar, coisa assim, uma pessoa com deficiência visual, né? Põe o nome na lista, que daí eu consigo mandar entregar um pendrive com a narração do livro e a narração da história em quadrinhos. Tá? Bem tranquilo, se vocês têm um conhecido, queiram colocar o nome aqui, para mim poder entregar o periférico depois, daí eu trago para vocês entregar. Depois é só colocar o nome na lista aqui. Esquecemos de falar da Graça. Esquecemos de falar da Graça. A prof. Graciele está aqui. A Graciele, ela é tradutora de Libras. Vocês já perceberam que ela fica ali fazendo uns sinais, né? Umas mímicas, né? É isso? Depois a prof. Graciele vai ensinar vocês, por exemplo, a fazer uma saudação, coisa assim, a escrever o nome de vocês, né? De repente você encontra uma pessoa que não fala, né? E você pode se comunicar com ela. Graças a isso que a Graciele traz para nós hoje aqui. Talvez, Graciele, quer mostrar para eles como é que pode fazer uma saudação, um oi, alguma coisa assim? Todos nós juntos. Bom dia. Como é que é? Bom dia. Fecha a configuração de mão assim e o dedinho na mão. Oi. Como é que é? Oi. Depois eu posso estar ensinando o alfabeto para cada um de vocês fazer um nome. O oi, você vai fechar a mão em configuração e vai levantar o dedo. Essa configuração é o O e esse é o I. Esse é o oi. Oi. E o bom dia é algo bom. Bom dia. Um bom dia para... Fala do corpo com as expressões faciais. E a gente leva a cultura da língua brasileira de sinais, tem alguns surdos. Temos, mas eu acho que o Miguel não se comunica com os sinais. Ele leu? Júnior, leu? O Júnior não sabe Libras. Mas pode aprender. O Júnior e o Juliano são irmãos. Escola, né? Qual que é o Júnior? O Júnior e o Juliano. Eles são irmãos, mas não dominam Libras. Mas o Juliano entende o Júnior e o Júnior entende o Juliano. Sim. Aí quando tem alguma dúvida com os colegas, o Juliano explica, né? Leitura labial. Leitura labial. Mas ele está prestando atenção em tudo. Eu estava aqui na frente, ele estava olhando. Ele pode uma hora fazer uma oficina de Libras na escola, né? Pois é. Ó, como? Pergunta de novo. É só tchau?
Então como é que é, prof. Graci? Oi. Bom dia. Tudo bem Ah, com você? Aquela professora fez essa configuração aqui. Conseguiram? Ó, testa. Isso. Professora. ah, Como é que é o soldado? Soldado negro. Negro. soldado negro. Viu? Que legal. Muito bom. Tá bem. Sentar tá mesmo? Fica à vontade, tá? Beleza? Tudo certo? Então vamos lá, gente. Ó, o que eu preciso dizer para vocês? O nosso herói, primeiro, é dizer para vocês que o tempo em que o nosso herói viveu, nós temos que imaginar assim: não tinha eletricidade, não tinha veículos a motor, não tinha celular, não tinha como se comunicar, né? No máximo é subir no morro e dar um grito, né? Olá, tá todo mundo aí embaixo? É mais ou menos assim, né? Não tinha. E aí vocês imaginem, gente, se não tinha nada disso, a iluminação, como é que era feita? A vela, e se voltar um pouquinho mais ali, ou a vela, ou o lampião. Vocês usam vela em casa quando não tem luz, né? Como é que é para enxergar na luz de vela? Tudo amarelo. Hã? Fica tudo amarelo. Fica tudo... Como é que é teu nome? Davi. O Davi está dizendo que fica tudo amarelo. E é verdade, né? É verdade. Alguém pode pensar que a luz de velas fica tudo amarelinho, que é romântico, que dá para namorar, né? Mas daí pensa assim, agora agora bateu a turbulência, né? Tá? Então vou deixar para vocês namorar mais tarde, certo? Mais tarde. Oi? O que eu quero dizer para vocês, gente, é assim, nós temos que voltar nesse tempo. Me diz teu nome de novo? Davi. Mais 3 vezes eu vou lembrar, Davi. E lembrar que o Davi, a vela fica tudo amarelo, fica uma penumbra. Se tiver que sair para fora à noite, não enxerga muito longe, né? Tu tem que olhar meio assim, não é? E é nesse tempo que o nosso herói Adão viveu, no tempo da penumbra. E naquele tempo, sair de casa já era um perigo. Tinha muita coisa perigosa. Por exemplo, se tu andasse solito no campo, como se chama, solito é uma palavra gaúcha, né? Que tem origem lá no Alegrete, né? Solito é só mesmo. Só. Se tu saísse só, tu tinha que sair com uma proteção. Qual é que era a proteção que o gaúcho tinha? Uma espada, uma faca na cintura, ou uma espingarda, uma arma, um trabuco, né? Era isso. Não tinha outra coisa, né? O orelho, né? Então é essa história que nós vamos ouvir deste personagem que viveu nesse tempo de penumbra. E se vocês veem o título, O Cortador de Cabeças, já dá para imaginar o tamanho da violência que foi viver nesse tempo. Mas o Adão não nasceu violento. O Adão era uma pessoa que nem eu, quando ele ficou mais velho, que eu estou com 65 anos, e que nem vocês, quando ele recebeu o primeiro presente. O pai do Adão, o seu Francisco, acordou numa manhã de sexta-feira, um dia bonito que nem o nosso.
E ele ouviu um som de gaita na estância onde eles moravam. Já estava todo mundo no galpão, num alvoroço. Por quê? Porque toda a peonada, todas as pessoas que trabalhavam naquela estância, estavam felizes. Porque o nosso herói, o Adão, estava completando 12 anos de idade. Gente, que alegria fazer 12 anos. Quem já tem 12 aqui? Opa, quem vai fazer 12? E quem tem mais de 12? E quem tem menos de 12? Ó, então está chegando lá. A festança na estância do seu Francisco, pai do Adão, era muito importante naquele dia. O Adão ia ser promovido a gente grande. Sabe o que acontecia para tu ser promovido a gente grande naquela época? Era um costume dos pais para os filhos homens, recebiam aos 12 anos de presente uma adaga. Sabe o que é uma adaga? Alguém já viu uma? Uma adaga é uma faca de mão, parecido com uma espada, mas é menorzinha, né? O livro tem aqui, mas é uma espada. Então o Adão ia receber naquele dia uma adaga. Por que vocês acham que o pai do Adão ia presentear o filho com uma adaga? Ajuda aí. Autodefesa. Ajuda aí. Para que será que ele ia receber uma faca? Proteção. Alguém ajuda em casa? Eu vou falar uma coisa assim que infelizmente a gente precisa, né? Caçar, fazer carneação, né? Uma galinha, uma ovelha, um porco, um cabrito. E a ideia do pai do Francisco foi o seguinte: meu filho, disse ele naquela manhã, quando viu o Adão saltando pela porta para a cozinha. Já estava enfiado nas bombachas, dentro das botas de couro dele, todo bonito, roupa de domingo em plena sexta-feira. Mas claro, vocês não têm uma roupa de domingo? Não tem uma roupa que vocês usam só no domingo? Eu botei hoje, em homenagem a vocês, a minha roupa de domingo. Eu não ia vir aqui de qualquer jeito, né? Viram que o meu cabelo até tá ajeitadinho, né? Tem pouco, mas tá ajeitado. Eu procurei me ajeitar para vir aqui, porque vocês merecem. Eu bem ajeitado. Botei minha roupa de domingo. E o Adão, naquele dia, gente, colocou a roupa de domingo dele e foi se apresentar para o pai. E a mãe dele estava perto. A dona Salustiana era a mãe do Adão. O que ela disse? Lá vem você, Francisco, botar uma arma na mão do Adão. Ele é muito novo, é perigoso. E o que o pai dele responde? Perigoso é andar desarmado nesse sertão onde a gente mora. A nossa fronteira, gente, do Rio Grande do Sul, vocês sabem com que países o Rio Grande do Sul faz fronteira? Argentina, Uruguai, Paraguai. Depois lá para cima tem a Bolívia, né? Tem o Peru, tem outros países, mas a nossa fronteira chama-se Tríplice Fronteira, né? Ela só é fronteira hoje e a gente só sabe onde é que está a linha da fronteira porque os soldados que lutaram nessa história ajudaram a consolidar essa fronteira. Senão, provavelmente, nós seríamos uruguaios, argentinos, paraguaios, o que não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Nós estaríamos hoje aqui, em vez de falar o português, estaríamos falando espanhol. Vantagem, vocês saberiam outro idioma, mas não saberiam o português, né?
Então essa fronteira constantemente era invadida por militares, por milícias, por bando de assaltantes que entravam para roubar as estâncias. E a estância onde o Adão morava, do Francisco, também tinha, né, peões, que eles chamam hoje, né, pessoas que trabalhavam, que cuidavam da estância. E tinham que proteger a estância. E de vez em quando acontecia uma guerra, o imperador mandava um mensageiro lá e dizia: ô, seu Francisco, prepara os homens aí, quem tem mais de 18 anos, que nós temos que ir para o Paraguai, na fronteira, que vai ter uma guerra. Todos os homens que tinham mais de 18 anos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eles quase que iam voluntariamente para a guerra. Havia um espírito nessas pessoas aqui. Vocês já ouviram falar em espírito viking? Viking é um soldado terrível, é um guerreiro brabo, né? É assim, Deus me livre eu morrer de doença. Se eu tiver que morrer de doença é uma humilhação, eu vou morrer lutando, é o melhor jeito de morrer. Na verdade, é meio estranho para nós, não é? Pensar que como é bom morrer lutando. Não é estranho? Vocês morreriam lutando? Como é que é? Gente, eu daria todo o meu dinheiro para não precisar lutar. Eu entregaria tudo. Mas é que em 1800 não era assim. As pessoas eram meio viking mesmo. Os gaúchos, e aí eu tenho que dizer para vocês já ouviram falar em Charles Darwin? Sim. Charles Darwin, ele é um naturalista, né? Sabe o que é um naturalista? Ele estuda a natureza, os bichos, as plantas, e os animais. E ele tira suas conclusões. E o Charles Darwin chegou com o barco dele e estacionou lá na Argentina, em 1800 e pouco. E o que acontece? Desceu do barco com o grupo dele, de pesquisadores, para ver que tipo de bicho tinha nessa região nossa toda aqui, sul-americana. E ele chegou em solo gaúcho. E o que ele escreveu? 2 linhas no livro dele. 2 linhas. E ele disse assim: eu me surpreendi quando eu cheguei num povoado e conheci um povo que se chamava gaúchos. Como assim gaúchos? É que ele é inglês, né, o Charles Darwin. Então ele esqueceu de dizer, não, os gaúchos, né? E ele disse assim, gente, naquela época, 1800 e alguma coisa, nós temos que transportar para lá. Ele disse assim, os homens, os gaúchos, Deus me livre eu olhar para uma das mulheres deles. Só de olhar, eles já sacam a adaga e já põem em punho. E se você tentar pegar uma das mulheres, é morte certa. Então, assim, o que o Charles Darwin escreveu nas 2 linhas? Imaginem a bravura que tinha, né, no sangue, no corpo desses gaúchos. Eles queriam lutar mesmo. Qualquer coisa era uma peleia, né? Mas eles recolhem a tarecama aí, tudo segura, saca das facas e vão para a briga. Claro que hoje não dá mais, né? Hoje somos pacíficos. Queremos a paz. Como disse o falecido Papa Francisco, né? Somos pela paz. Mas naquela época era difícil ser pela paz. Bom, recebida a faca da mão do Francisco, o que o Francisco ordenou que o Adão fizesse? Quem tem 12 anos aqui, imagina. Recebeu a faca e o pai dele disse assim, meu filho, agora tu vai ser o meu braço direito na carneação. Alguém já ajudou na carneação de algum animal aqui? Eu vou falar uma coisa bem triste, né? Mas é brabo, é o serviço de todo mundo, né? Eu estava em Santo Antônio, faz um meio ano, eu contei a história, e um menininho de 8 anos disse assim, prof, eu ajudo na carneação. Eu digo, mas como assim? O que tu faz?
Ele diz, eu seguro a bacia para recolher o sangue do porco. Tudo bem, né? É a realidade dele, ele está acostumado com aquilo. E o pai do Francisco disse assim, de agora em diante, tu vai me ajudar na carneação então. E hoje tu vai ter uma prova de fogo. Como assim? Tu vai lá no campo, no pasto, e vai trazer um cabrito para nosso almoço. Uma ressalva, disse o pai do Adão. Uma ressalva. Quando tu fores matar o animal que vai nos servir de alimento, ele não pode sentir nenhuma dor. Ele não pode nem gritar. Por que vocês acham que o Francisco disse isso para o filho? Um animal de sangue assustado. Quem carneia sabe, se o animal se assusta, a carne fica com gosto estranho. Mas o que mais que o pai do Francisco quis ensinar para o Adão nessa hora? Que os animais, ainda que sejam o nosso alimento, nós não podemos fazê-los sofrer. E o Adão subiu no cavalinho dele e foi para o campo em busca do animal para fazer de almoço. Achou um cabrito, trouxe o cabrito e imaginem vocês, a expectativa da multidão que estava lá na estância. Será que esse guri, o cabrito vai fugir? Será que ele vai gritar? Será que ele vai sofrer? Será que ele vai conseguir fazer o que o pai dele pediu? O que vocês acham? O Adão foi certeiro. Segurou o animalzinho no colo, espetou com a adaga. O pobre animal não emitiu nenhum suspiro. Só fez um... Por isso, gente, né? Vocês que têm um animal de estimação em casa, vocês cuidam bem dele? Sempre tem água à disposição? Tem comida na hora certa? Pega no colo? Então tá tudo certo. Então isso que o Francisco falou para Adão foi a primeira regra. Os animais não devem sofrer. Como é que eu sei essa história? Como é que eu sei esse pedaço? Alguém já foi a Carazinho? Quando vocês chegam bem no centro de Carazinho, tem um calçadão. Quem vem daqui para lá, né, na avenida, vai chegar no primeiro edifício de Carazinho, foi o edifício Belauxen. Tem uma ruazinha que se chama Largo 3 de Outubro, e ali é a estação férrea, a Gare. Se vocês forem lá, hoje tem uma loja que vende cimento e material de construção. E quando vocês passarem naquela quadra que é bem apertadinha, e se vocês olharem à direita, tem um prédio bem antigo, amarelado. E se vocês olharem lá em cima, na Barra das Telhas, está escrito Hotel Liberal. Já passaram? Já lembrando do seu nome? Não. Esse hotel foi fundado em 1930. Faz tempo, né? Vocês não eram nascidos ainda. Nem eu. Né? Talvez os meus pais já eram nascidos, os vô de vocês já eram nascidos, já viviam, né? Esse hotel liberal, gente, o que acontece? Hoje, embaixo tem lojas e a parte de cima está abandonada. Está, como se diz, largado às traças. O dono do hotel é um homem muito pão duro, muito sovina. Não quer gastar dinheiro. Mas ele descobriu que está entrando água no telhado e os inquilinos dele que moram embaixo foram lá e disseram: seu Grefe, tem que arrumar essas goteiras, está entrando água no telhado, senão nós vamos sair daqui. Opa, mexeu no meu bolso, peraí, tenho que fazer alguma coisa. E o seu Grefe diz: bom, vou chamar o meu amigo Nestor. O Nestor é construtor.
Então nós vamos trocar o telhado. E o seu Greff marcou um encontro com o Nestor na frente do hotel. Né? Chegou lá, e o Nestor, gente, acontece, ele é construtor, mas o que ele faz? Ele ficou muito contente, ficou muito faceiro. Como é que te diz? Ficou com... O seu Greff vai reformar o hotel. É uma maravilha. Vão contar de novo a história desse prédio. Porque aqui neste prédio aconteceram muitas coisas. Porque a história da cidade, da região, passou pelos trilhos aqui na frente. E o seu Greff, calma aí, Nestor, para com isso. Esse negócio de arrumar prédio velho só dá prejuízo. Eu só quero trocar o telhado. Bom, então tá. Vamos trocar o telhado. Passaram 2, 3 dias. Seu Greff encomendou um telhado novo. Eram telhados de telha francesa. Aquelas telhas quadradas de barro. Alguém tem essas telhas em casa ainda? Ainda tem, ó. São do século passado, mas funcionam bem, né? É isso aí. Mas como elas estavam curvadas, estava entrando água, o seu Greff resolveu colocar isso aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? É aluzinco, uma telha inteira, né, no prédio inteiro. Bom, chegaram lá os empregados na manhã, escadaria prédio acima, né, botaram umas escadas por fora e começaram a remover as telhas. Removeram. De repente alguém grita: seu Nestor! Achamos um tesouro. Que porcaria de tesouro vai estar dentro de um telhado de um hotel velho? Deve ter achado uma corrente, um monte de coisa velha lá, estão achando que é um tesouro. Aí o alarico que está lá em cima, que é um mestre de obra, ele diz: não, seu Nestor, é um baú enorme. Puxa, o que tem dentro de um baú? O que pode ter num baú? Pode ter ouro, pode ter dinheiro, mas pode ter um monte de coisa velha também, né? Um monte de cobertor mofado. Opa, o seu Nestor diz: não, então espera aí. Então assim, não. Pega o baú, manda para baixo. Daí o mestre de obra disse: não vai passar, né? Como é que é aquelas ripas do telhado? Como é que é o ripamento das telhas, né? É dessa largurinha, né? E o baú era grande, não passava. Mas daí o mestre de obra, mais que rapidamente, foi lá, pegou um serrote, ó, cortou 3, 4 ripas, diz: ó, temos que cortar um caibro, Nestor. Pera aí, não dá. Olha a estrutura do hotel, não vai cair aí. Não, é só um pedaço. Cortou um pedaço do caibro e saíram de dentro do telhado com um baú de 1,20 m de comprimento, 40 de largura e 50 centímetros de profundidade. Só que o baú tinha um cadeado enorme e estava trancado. Era só aquela serrinha de cortar ferro e cortar. Como é que é teu nome? Breno. O Breno disse que era muito fácil. Ele pegava uma serrinha de cortar ferro e ó. Mas o que eu falei? O Nestor gostava muito de preservar as coisas. Ele ficou feliz na preservação do prédio. Não vai acontecer. Quando ele soube que era um baú antigo, ele pensou: não, peraí, nós temos que abrir esse cadeado. E o mestre de obra queria meter um pé de cabra. Mete um pé de cabra e arranca isso fora e pronto. Não, para aí. Nós temos aqui um tal de Lequinho, que é chaveiro. Vai que ele consegue abrir isso aí, né? Daí alguém até brincou: esse cadeado é muito velho, de certo aquele piau Lequinho vai conseguir abrir isso aí. Lá foi um correndo 2 quadras chamar o Lequinho, o chaveiro, enquanto os homens baixavam o baú. Enquanto eles baixavam o baú, a multidão da rua já começou a olhar: que negócio estranho, que baú mais grande, já vamos partilhar esse teor. Deve ter alguma coisa boa aí dentro. Veio o Lequinho passo a passo, desdenharam dele, né? Guri, né? Ele olhou para o cadeado e ele disse: esse cadeado também é de 1930.
E era um cadeado que a aviação férrea usava para transportar os valores de um lugar para o outro. Daí lá, quando embarcava o baú, tinha uma chave lá, e uma chave ficava aqui em Carazinho para abrir quando chegava aqui. Na remessa de volta das encomendas para São Paulo era a mesma coisa. Lacrava tudo, eram 2 chaves, uma em cada lugar. E de ficar olhando, olha aqui, qual é a tua? É isso mesmo. Mas claro, olha a marca do cadeado. Estava escrito uma sigla, né? E era uma sigla em inglês. Western Rail Transport. Era a sigla do cadeado. Era uma companhia americana que vendia isso no Brasil. Daí todo mundo ficou assim, mas o que nós vamos achar dentro desse baú? E o Lequinho foi lá e de repente deu um estalinho, clec. Abriu o cadeado. Todo mundo, oh, que beleza! O Lequinho foi ovacionado. Conseguiu abrir o cadeado, ficou todo mundo faceiro. Seu Nestor foi lá com toda a cerimônia, levantou a tampa e um raio de sol deu um reflexo dentro do baú. Alguma coisa prateada fez refletir o sol. Ele olhou, uma faca, gente. Pegou, abriu bem a tampa, tinha uma ponta de uma adaga que deu reflexo de luz. Em cima da faca tinha um livro grande, um livro muito grande, que era utilizado no hotel para registrar o nome dos hóspedes. Tirou o livro para fora do baú e alguém disse assim, seu Nestor, está juntando muita gente na calçada. Opa, coloca tudo de volta. E os curiosos, deixa a gente ver, né? Daí o Nestor diz, não, isso é uma relíquia histórica. Vamos levar para dentro da sala, vamos olhar lá dentro. E a multidão, sai daqui. Mandou todo mundo embora. Levaram o baú para dentro da sala, abriram ele de novo, e os empregados, né? Bolinho ao redor ali para ver o que tinha. Abriram, retiraram o livro, retiraram uma adaga, né? Uma adaga muito bonita, feita em aço, cabo de prata. Alguém já viu uma faca com cabo de prata que os gaúchos usam na cinta? Toda desenhada. Dentro, mais um artigo interessante, um par de esporas de prata. Eu disse, puxa, de quem será que era isso, né? Uma farda de um soldado azul e branco. E daí o seu Nestor disse, olha, isso aqui está com cara de ser uma farda do tempo do Império. Os soldados imperiais se vestiam com uma farda azul e tipo um boné que o professor está usando ali, só que era um boné mais quadradinho, aba quadrada. Ele disse, isso aqui é de algum soldado do Império. E tinha também dentro algumas fotos, né? Uns folhetos de propaganda, uns jornais antigos, né? E tinha ainda um alforge, dizia assim, sabe aquelas malas de garupa de couro? Sei, é difícil, né? É uma sacola que tem 2 ladinhos assim, como se fossem 2 livros. Aqui tem uma alça que o pessoal pendurava no lombo do cavalo e ali botava os documentos, as coisas dentro. E quando o seu Nestor pegou aquela sacola, ele viu que na aba que fechava, que era a língua de fechamento da sacola, estava meio desbotado, mas tinha 2 letras, um A e um T, meio gasto assim. Ele pensou, isso deve ser as iniciais do nome dessa bolsa aqui. Ele abriu a bolsa e tirou de dentro um caderno, amarrado com uma tira de couro. E ele ficou pensando, puxa, isso é velho mesmo, né? Quem é que ia amarrar um caderno com uma tira de couro? Abriu com cuidado, abriu o livro e viu que as páginas, gente, não eram páginas, era um monte de papel que era juntado naquele bloco ali. Mas ele achou estranho que tinha algumas anotações.
1846, 1848, recebi a faca do meu pai. 1870, o Klaus e eu nos jogamos no rio Vacacaí. Eu falei, mas o que é isso? Que coisa é essa? Né? E ele foi pegando aquelas folhas, 1923. Meu irmão foi morto em Carazinho. Como assim? O que aconteceu? Deu Nestor, não, 1923 eu tenho certeza. Aconteceu uma revolução e começou na vila de Carazinho, que depois teve o nome alterado para Assisópolis, a sede dos militares assisistas, que eram maragatos. Já ouviram falar dos maragatos? Sabe a cor do lenço dos maragatos? Vermelho. E os governistas, né, os republicanos, eram os chimangos, que tinham lenço branco. Essas forças militares é que lutavam. Bom, abri do baú, tirado o que estava dentro. O que o senhor Nestor fez? Gente, põe tudo de volta, fecha o baú e primeiro, isso não é nosso. Isso é do dono do hotel. Eu vou chamar o seu Greff e vou contar para ele o que nós achamos. Vamos ver o que ele vai fazer com isso. Tá? Bom, parte da história do Adão estava naquela caderneta, naquele papel. A história dele estava ali. Era quase noite quando chegaram ao seu destino. E olhando do alto da colina, vislumbraram uma infindável paliçada de tronco de árvores. Sabe o que é uma paliçada? É uma cerca feita de tronco de árvores. A paliçada a se perder de vista no horizonte, à beira do rio Vacacaí. Esse nome do rio é estranho. Vocês já ouviram falar nele? É aqui em São Miguel. São Miguel é banhado por esse rio e é quase fronteira com a Argentina. Enquanto as patas dos cavalos se fincavam no atoleiro de lama, o major dava ordens para ir em frente. Vamos, seus molengas, ordena ele. Ostensivamente, brabo. Não parem, mostrem sua destreza e façam jus às insígnias, pois chegamos ao nosso primeiro destino. Aqui provaremos o nosso valor e a nossa lealdade, profetiza o Major Tavares, pois conhece bem aquele terreno de várzea tomado pela lama no inverno. Este foi o lugar onde o Adão foi servir como militar. E o lugar hoje chama-se o acampamento do Trilha. Trilha é o nome do português que era dono daquela região. O imperador disse o seguinte: nós estamos sendo ameaçados pelos soldados argentinos. Eles vão invadir o Rio Grande do Sul, vão atravessar o rio Vacacaí. Então, Francisco, reúna todos os teus homens e nós temos que ir lá para enfrentar esses soldados. Provavelmente entraremos em batalha. E o Adão já estava com quase 18 anos, foi levado junto com o pai dele. E aqui eles estavam. O forte, denominado de acampamento do Trilha, estava lá há já 10 anos, quando foi construído pelo Barão de Caxias. Já ouviram falar em Caxias? Duque de Caxias. Recebeu o título de Barão de Caxias, porque foi um soldado muito bravo.
O frio exasperava com o sopro do vento minuano, enquanto a umidade e a terra encharcada se encarregavam de moldar a virtude dos valentes. Imaginem vocês num local assim, um local molhado de várzea, e vocês, estariam de bota, né? Mas será quanto tempo essa bota vai resistir? A vigilância nas torres da trincheira era constantemente testada pelo movimento na fronteira. Do outro lado do rio, eles estavam bem pertinho. Eles conseguiam ver o movimento dos cavalos correndo de um lado para o outro, dos militares inimigos que eles deveriam enfrentar. O major dá uma função para alguns soldados e chama o capitão Francisco, pai do Adão. Precisamos mandar uma missão para o outro lado do rio e ver o que os soldados inimigos estão aprontando. E o Francisco disse, não, então eu vou reunir alguns homens e vou levá-los por de lá do rio. Quem se apresentou? Adão. Pai, vou junto. Tenho a minha adaga, já posso lutar. E o pai dele diz, não filho, tu pode ficar no acampamento. Tu não precisa ir. Como? Eu sou um soldado, eu quero ir. E além do mais, vou convidar o meu amigo Guarani, o Chiru, para ir junto comigo. Quem era o Chiru? Chiru era um índio do povo Guarani, enorme, quase 2 metros de altura, forte que era um tronco, né? Só não tinha cavalo ali, por quê? Porque na época das guerras guaraníticas, todos os cavalos foram levados embora. Quem ficou, ficou na miséria. Mas ele era um índio, um Guarani forte, e era muito ágil com a sua flecha e o seu arco. Disse, não, vou com vocês e mostro o caminho para atravessar o rio Vacacaí. Então eles juntaram 3, 4 soldados e foram atravessar o rio para ver o que estavam fazendo do outro lado. Quando chegaram do outro lado, o que aconteceu? Acabaram sendo presos por 3 militares argentinos. Eles chegaram lá e viram que na colina toda, né, durante a noite, tinha um monte de fogueiras, muitas fogueiras. E eles ficaram assim pensando, o que esses soldados estão fazendo aqui? Um monte de fogueira, 3 soldados que nos prenderam, e cadê o resto? Não tinha mais soldados. O que eles faziam? Eles tinham várias duplas de cavalo, nos quais eles amarravam galhos secos com cordas e levavam eles de um lado para o outro da beira do rio, fazendo poeira, para intimidar os soldados do grupo do Adão. Só que agora eles tinham que voltar e contar isso. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada ali. Só que presos, como é que eles iam fazer? Rapidamente, o Chiru sacou do seu arco e com a flecha conseguiu matar 2 dos soldados. Sobrou para quem liquidar o terceiro? Adão, com a sua adaga e hábil em arremessar a faca. Não deu quase nem tempo da última flecha atingir o segundo. O Adão acertou o terceiro com a adaga dele. Eles voltaram rapidamente para o outro lado do rio e contaram para o Major Tavares, não tem força militar do lado de lá, Major. Então, alguém vai sofrer uma emboscada em algum outro lugar. Temos que mover toda a tropa daqui e subir, descer até Rio Grande para proteger, porque provavelmente os soldados militares fizeram aqui uma pantomima. Sabe o que é uma pantomima? Pantomima é uma encenação. Quando tu quer ganhar alguma coisa da mãe, do pai, tu não faz uma ceninha? Não faz uma ceninha? Às vezes faz, né? Então eles fizeram uma cena para enganar os soldados do capitão Francisco e agora eles estavam num problema muito sério, porque Rio Grande, gente, dava quase 2, 3 dias de caminhada
de galopada a cavalo para chegar. E eles tinham que correr, porque provavelmente os soldados militares argentinos, durante o tempo que eles ficaram ali, né, escutando aquele barulho todo do outro lado, o exército todo se deslocou para um outro lugar. E essa era mais ou menos o estilo de luta que havia naquela época. Vocês sabem que o cortador de cabeças, ele se chama assim porque durante a guerra as lutas os exércitos eram itinerantes, né? As lutas não aconteciam em hora marcada. Eles iam andando pelo campo e quando encontravam o exército inimigo se confrontavam. E eu vou dizer um segredo para vocês. Não tinha como manter prisioneiro. Não tinha como deixar os soldados vencidos presos. Por quê? Os soldados que estavam itinerantes mal conseguiam comida para si e mal conseguiam manter suas tropas. Então os soldados já sabiam, tanto os soldados do grupo do Adão como os soldados dos grupos republicanos, Chimango, eles sabiam o seguinte: eu só tenho duas possibilidades nessa guerra. Ou eu sobrevivo, ou eu morro. Por quê, gente? Todos os soldados que eram presos, eles sabiam, eles não têm como nos prender, eles não têm como levar uma tropa presa. Não dá, não tem logística para levar. Então o que acontecia? Os soldados eram condenados à morte por isso essa guerra foi tão estúpida, tão sangrenta, né, tão pesada. Né? 1923. Vou contar o último pedaço para vocês, mas não vou contar tudo. 1923. Adão avisa o pai dele que ele ouviu um chamado de um comandante da região do Planalto, que eles estavam iniciando uma revolução. A Revolução de 1923. O que acontece? Em 1922, o Rio Grande do Sul era a República do Rio Grande do Sul. Não era, né, simplesmente o estado do Rio Grande do Sul. Era uma república. Cada estado tinha um presidente. E em 1922 houve uma eleição que elegeu o novo presidente. E o novo presidente eleito chamava-se Assis Brasil. E o opositor dele chamava-se Borges de Medeiros. O que acontece? A junta eleitoral declarou, presidente eleito, senhor Assis Brasil, novo presidente do Rio Grande do Sul. Júlio de Castilhos era o presidente anterior, ele disse, não, quem ganhou foi o meu candidato, foi o Borges de Medeiros. E aí a turma do Assis Brasil diz, não, mas está declarado que eu sou o presidente, né? E aí o que acontece? Isso gerou uma guerra civil no Rio Grande do Sul. Os estancieiros que apoiavam, né, os maragatos, apoiavam que o eleito deveria assumir. Mas como o presidente Júlio de Castilhos fez o seguinte, a junta eleitoral, todo mundo fora. Indicou uma junta eleitoral nova, contaram os votos e, agora o vencedor é o Borges de Medeiros. E aí deu confusão. Os partidários do Assis Brasil não queriam concordar e se levantar no Rio Grande do Sul. Uma tropa de maragatos se instalou em Carazinho, na vila de Carazinho. Chegando lá, chegaram à beira do rio e se encontraram para um confronto. Adão estava no meio deles. Uma tropa com seus lenços vermelhos e a outra tropa com seus lenços brancos. Começaram a luta. Foi uma tarde inteira de luta. Uma tarde inteira. Os soldados entraram noite adentro, peleando. De repente,
O Klaus disse para o Adão: meu Deus, nem percebi que tinha chovido. Como assim, diz o Adão? Não choveu? Então por que tem tanta lama nos meus pés? E ele disse: não é lama, meu irmão. Olha bem a cor. E na penumbra ele viu, a lama estava vermelha. E o Adão disse: é o sangue dos valentes no chão. E nós estamos feridos. Os dois estavam feridos. Quando se deram por conta, o Adão disse: está vindo uma tropa inimiga. E qual é que era a missão da tropa inimiga? Acabar com a vida dos soldados feridos, agonizantes. Não tinha médico, não tinha nada. O Adão disse para o irmão: rápido, vamos puxar alguns mortos para perto, vamos nos cobrir. E troca o teu lenço, vamos usar o lenço do inimigo. Trocaram seus lenços pelos lenços dos soldados mortos e se cobriram com os corpos dos mortos. Passou a primeira leva com um candeeiro alumiando e buscando quem ainda estava vivo. E os dois sabiam, feridos, cortados, não podiam dar um pio. Seria o fim da vida deles. Assim que a tropa passou, o Adão disse: Klaus, vamos rastejar até o rio. Estava uns 10 metros, mais ou menos, do rio. E foram rastejando no meio da escuridão e se jogaram no rio. E por causa disso, se salvaram. Os dois. Essa história, vocês vão ler o livro, vão ler a história em quadrinhos. Ela vai falar muito disso. Tem algumas cenas que são assim mesmo, para mostrar para a gente o quão estúpido foram as guerras nesse tempo, né? De morte, e muita gente sofreu. Diz lá, aqui está escrito também, quem ficava nas estâncias enquanto os homens iam para a guerra? As mulheres e as crianças. Né? As mulheres ficavam lá. A dona Salustiana, né? Mãe do Adão, esposa do Francisco, ficava lá na estância, cuidando do gado, cuidando da propriedade, e ainda sujeita a alguma invasão. Tem algumas coisas piores que aconteceram. Tá? Então é bom vocês lerem o livro, para ter uma noção assim. Né? A família do Adão sofreu muito, o Adão sofreu muito. Vou contar a última cena, que é uma cena anterior. Adão se achava um exímio cavaleiro. E o pai dele disse: meu filho, 16 anos, tu já pode participar de alguma disputa, porque tu é muito bom cavaleiro. Não conheço ginete melhor nestas paragens. Isso animou Adão. E ele disse: mas onde vou correr uma penca? E o Francisco disse: na estância do limoeiro. Eu até me emociono. Na estância do limoeiro, disse ele, daqui uns 15 dias, o Major Tavares vai reunir os cavaleiros de toda a região e vai haver uma disputa. Então vou me inscrever, meu pai. E foi isso que ele fez. Mas para se inscrever, o que tinha que fazer? Tinha que ir até a estância do limoeiro. E lá onde eles moravam, eram mais ou menos 2 dias de trote a cavalo, até chegar nas proximidades de Pelotas, onde estava a estância do limoeiro, onde morava o Major Tavares. O Major Tavares, aliás, era amigo do Capitão Francisco, que na época também era major. E o Adão, na verdade, não conhecia o Major Tavares, só conhecia de nome, das histórias que o pai dele contava. E pensou assim: bom, então vou até a estância do limoeiro, vou levar o meu cavalo e vou fazer uma disputa. Quem se prontificou para ir junto?
Günther e Klaus, os dois irmãos mais velhos do Adão. Os dois irmãos mais velhos do Adão têm uma história interessante. O tenente Francisco, na época, estava lutando na guerra, né, na Revolução Farroupilha, e passou por um assentamento de colonos, né, alemães, próximo às terras dele, que haviam sido invadidas por forças militares argentinas. E ele viu que a estância, ele chegou numa estância, estava toda queimada, ainda havia fumaça das coisas, do galpão, da casa, queimando. Havia animais mortos, pessoas ainda mortas por ali. E ele entrou na estância e ele escutou um choro de criança, longe, distante. Correu até uma parte da colina, tinha um monte de palha, feno, que era usado para o gado. E por incrível que pareça, ele achou 2 meninos escondidos ali. A mãe, antes de morrer, correu com os meninos e escondeu eles no meio da palha do feno. E o capitão Francisco achou os 2 alemãezinhos ali e adotou eles como filhos, levou para casa. E eles se tornaram irmãos inseparáveis do Adão. Porque o Adão, na verdade, nasceu quase 10 anos depois. Né? E vocês vão ver que na história, até o fim da vida, eles ficam juntos. Né? São uma amizade muito bonita. Então, o Adão, quando ele vai correr essa penca a cavalo, os 2 vão junto. Chegam na estância do limoeiro, eles chegam lá e se impressionam, porque a casa do estancieiro, gente, é muito bonita. Quando eles descem a coluna, eles enxergam também, tem um muro de pedra, fora na propriedade. Quase 2 metros de altura o muro. Daí o Adão até brinca com os irmãos, isso aqui parece uma área militar, né? Parece um acampamento de soldados. Olha o tamanho do muro. De fato, as casas naquela época tinham que ser bem cercadas, por causa dos salteadores que passavam ali o tempo todo. Entraram pelo portão da estância, logo foram parados pelo coordenador do lugar lá. Opa, parem, o que estão fazendo aqui? Não, nós viemos para disputar uma corrida que vai ter amanhã ou depois de amanhã. E a gente quer se inscrever. Daí ele pergunta, quem é o ginete? O Adão desmonta do cavalo. Ele diz, sou eu. Como sou eu? Quem é o teu dono? E o Adão diz, como assim? Como? Dono. Escravos não podem correr. E ele diz, mas meu senhor, não sou escravo. Mas parece. E aí os 2 irmãos chegam perto, não, olha meu senhor, ele é filho do capitão Francisco. Filho do capitão Francisco? Sim, Adão, filho do capitão Francisco. Não conheço. Então vamos falar com o Major Tavares. Entraram estância dentro e finalmente o Major Tavares reconhece, quando Adão conta para ele, quem é o Francisco. E ele reconhece, tu é o filho desse valente. Não. E aí aquele rapaz que foi receber eles lá, no portão, foi lá e pediu desculpa. Adão, me desculpa, eu não sabia quem tu era. E o Adão diz assim, aceito as desculpas, ainda que o preconceito é minha cor. Ele dá porque o homem era extremamente racista, né? Lembrando que naquela época o Adão não era escravo, ele era negro, mas lá onde ele nasceu no Uruguai, não havia escravidão. Mas ele veio lutar no Brasil. Chegando na estância, ele se candidata então para correr naquela penca. E só vou contar o fim deste pedacinho para não estragar toda a história. O Adão e o seu cavalo saem vitoriosos e é o primeiro colocado na disputa a cavalo.
saem da estância, voltam para casa felizes da vida, o Adão muito orgulhoso, e os irmãos dele incentivando ele, porque sabiam que ele era um ginete muito bom. Lembrem que agora ele ainda está com 16 anos, e antes ele já estava lutando. O Adão, gente, nasceu em 1935, e em 1923, vocês fazem ideia que idade ele tinha? Alguém muda de matemática aí? 1935 ele nasceu. 1835. Até 1900 ele teria 65 anos, né? Tá certo? Até 1900. 65 mais 23? 88. 80? 88? É isso? Imagine um soldado, gente, com 88 anos e lutando, né? Esse era o espírito desse personagem. Até os 88 anos ele lutou, né? Ó, na época dele, a gente, tanto faz. Os soldados sempre lutaram e vão continuar lutando durante todo o tempo. Tem tantas guerras acontecendo no mundo. É um absurdo a guerra. Então, tomara que a geração de vocês, né, não concorde mais com isso. Eu tenho gente da minha idade que a gente acha que a guerra é uma coisa justa, né? Eu acho que é uma burrice, né? E é um crime quando você mata outro ser humano. É um crime até quando nós matamos um animal hoje, né? Até isso, e é crime mesmo. Então o nosso personagem, ele vai falar um pouquinho disso, né? E eu espero que vocês leiam o livro. Alguma pergunta de vocês? Alguma curiosidade ainda? Não? Oi? Pergunte. Tem alguma coisa a ver com Adão? Eu não vou dizer porque isso o livro vai contar. O seu Nestor, quando viu as letras A e T, ele pensou, deve ser o nome do militar que era dono disso aqui. Aí ele leva isso para o Lorival, que está lá na biblioteca. E o Lorival diz para ele, olha, está muito perto o A e o T, mas existiu um soldado negro, conhecido como Adão La Torre, que foi o maior degolador da Revolução. E ele não era uma má pessoa, ele só era um soldado eficiente. Né? Na leitura, o próprio Nestor, na verdade eu escrevi, mas o Nestor é que conta, eu não faço nem ideia, né? A dúvida é dele. O próprio Nestor tem dúvida de quem é o dono. Então o que o Nestor faz? Ele preenche os vazios, né, com essa história, com a história verdadeira. Ele diz, mas então pode ser o Adão La Torre mesmo. Né? Ele até raspa um pouco o couro e diz, será que tinha um lá aqui debaixo antes do T? Mas ele não consegue ver nada. Ele faz isso no livro. Ele diz, então pode ser. Só que do outro lado, numa anotação pequenininha, ele também encontra o nome Abel, da família Torre. Mas ele vai para a biblioteca, não tem nenhum registro desse soldado. Daí fica a dúvida. Ou é o Abel Torre, ou é o Adão La Torre, o verdadeiro. Né? Mas a história vai colocar a gente, ela leva para esse caminho, né? O importante é a gente ler e depois ver o que acontece. Tá? Alguma pergunta mais? Tudo certo? Eu acho que eu não estraguei, eu não contei toda a história, né? Não? Eu li o livro. Agora, eu acabei de ler. Estou compartilhando lá. E lá, um dos fatos da história do nosso mundo
Tem Olha! que relata a história do nosso Então o seu Nestor fez um relato bem fiel de tudo lá, né? Que coisa boa! Bom, então eu quero entregar para vocês a revista. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro eu tenho que dizer para vocês, vamos ver aqui. Eu tenho que dizer para vocês por que nós conseguimos vir até aqui e fazer isso, né? Nós ainda voltamos de tarde para a oficina de desenho, onde o professor Alan vai ensinar, então, o desenho básico, né, de personagens, vai criar uma história em quadrinhos. Esse projeto, então, gente, ele recebeu recursos da Lei 195/2022, que é a Lei Paulo Gustavo, e tem o financiamento através do Procultura, né, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, assim, eu como autor, gente, como escritor, eu fico muito feliz em poder trazer isso para vocês. E eu vou fazer um último recorte da minha vida. Sabem por que eu me tornei escritor? Casualmente, eu tinha a idade do Adão. Eu tinha 12 anos. Eu estava na 4ª série naquela época, porque eu rodei um ano por falta. Eu fugia da escola. E daí minha mãe nunca me achava e disse, mas onde é que tu te escondia? E eu e um amigo nos escondíamos no paiol do nossa chácara lá. Não tinha graça nenhuma, porque não fazia nada. Nós ficávamos escondidos o tempo inteiro. E a professora da 4ª e da 5ª série fizeram um concurso. Nós teríamos que escrever um verso com 4 linhas sobre o Rio Grande do Sul. E quando eu entreguei, eu pensei, tá aí meu trabalho, né? E a professora foi muito querida comigo. Ela disse, como tuas linhas ficaram bonitas. Ficou assim um verso muito bonito. E o teu foi um escolhido, o da Terezinha foi escolhido, o do Raul foi escolhido, que escolheram 4. E daí o nosso prêmio foi o quê? Levaram nós até a estátua do bombeador. Sabe na rodoviária em Carazinho, quem já foi para lá? Bem na frente tem a estátua do bombeador. Né? Em 1972 aquilo já estava lá. A professora nos levou lá, chamou um fotógrafo e nós fizemos os 4. Nós seguramos o nosso texto, depois que uma professora escreveu ele caligraficamente, não dava para imprimir naquela época ainda, e ela tirou uma foto e nós fomos para um calendário do Moinhos, tinha um moinho lá. Gente, foi o máximo, né? E eu disse, olha, se foi tão bom assim, eu vou continuar escrevendo, né? Eu vou continuar. E foi o que eu fiz, gente. Hoje eu tenho 8 livros escritos. Eu tenho uma outra historinha que está surgindo agora, que vai vir daqui uns 3 meses, está pronta. Vou propor para o Procultura de novo. Chama-se Transmutação. O nome é estranho, mas é a história de um homem que gosta de caçar. Deixa eu tomar um gole d'água e eu termino. O homem é um caçador e ele está atrás da caça do sonho dele, que é o cervo dourado. Ele vai todos os meses, entra numa mata, local de caça dele, e vai até o rio e tenta achar as pegadas do cervo dourado. O pessoal que mora na região lá diz, olha, é melhor tu não ir atrás desse animal. Como assim? Por que eu não posso ir atrás? Porque todos aqueles que o viram morreram. Mas o caçador
insiste. E numa bela noite, ele está lá na cabaninha dele, na beira do rio, a espingarda apontada, a luneta, e ele vê pela luneta um animal se aproximando. A luz do luar reflete no pelo, e por incrível que pareça, é dourado. E ele é o meu servo dourado. E eu não vou contar o resto. Mas está saindo. Acontece algo muito inusitado com ele. Eu não posso contar porque Deus estraga a história. Não sei. Então, em nome do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado, eu vou entregar a revista para vocês, né? Nós já estamos quase na hora do lanche, né? Eu não sei se alguma das professoras quer dizer alguma coisa enquanto eu distribuo as revistas. Tudo certo? Daí nós já vamos encerrando, então. Agradecer pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. E para mim é um motivo de muito orgulho poder entregar essa revista, então, na mão de vocês. Tá? Desejando uma boa leitura. Tá? Faz favor. Obrigado. E lembrem, se vocês querem o periférico depois com a narração da revista e do livro, coloquem o nome aqui para mim poder entregar, tá? Faz favor, se tiver alguém que não fala, que tem deficiência visual. Obrigada. Vocês podem ler um pouquinho cada hora, né? Não precisa ler tudo.